Vamos começar hoje respondendo de cara uma pergunta que ficou, que foi encaminhado pra gente aqui sobre a relação entre menopausa e tireoide. A paciente diz que tem 67 anos, tirou um carcinoma papilífero, fez o tratamento tomando Puran e ela pergunta se precisa tomar hormônio da menopausa. Então, aproveitando essa pergunta, a gente vai discutir alguma coisinha sobre isso para poder esclarecer essas principais dúvidas relacionadas a isso. Então, o assunto que eu vou discutir hoje, depois abrir para perguntas, é justamente sobre a relação entre menopausa e alterações da tireoide, né? Muito bem. É bom a gente entender que a tireoide e a menopausa são temas frequentemente relacionados e discutidos muito no universo da saúde feminina, né? Principalmente porque afeta muito a saúde e as manifestações clínicas elas podem ser muito semelhantes. E muitas vezes uma mulher tem uma queixa relacionada à tireoide e parece muito com a queixa relacionada à menopausa não tratada. A mulher tem uma queixa relacionada à menopausa e parece com problemas da tireoide. Então essas manifestações clínicas elas podem se sobrepor e por conta disso ter sintomas muito semelhantes. E esses sistemas, o sistema endócrino hormonal relacionado à menopausa e o sistema endócrino hormonal relacionado à tireoide, eles se interrelacionam em algum momento, na verdade em vários momentos. Então, para entender isso, vamos entender primeiro o que é tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, ela está localizada na base do pescoço, na parte inferior, ela está bem mais baixo do que as pessoas pensam, geralmente aqui na base do pescoço. E o que a tireoide faz? Ela produz hormônios. Que hormônio? O hormônio chamado T3, que é o triiodotironina, e o hormônio chamado T4, que é a tiroxina. Esses hormônios, eles agem a nível do metabolismo, ou seja, eles influenciam profundamente toda a atividade metabólica. E aí influencia também na função da regulação da temperatura. Então, quando o paciente tem hipotireoidismo, é comum que essa pessoa tenha uma temperatura corporal um pouco mais baixa. Então, a tireoide regula a atividade metabólica. E quais são os principais distúrbios da tireoide? Basicamente, o hipertireoidismo, que é a situação onde você produz muito hormônio, o hipotireoidismo, onde você produz pouco hormônio, e tem também a presença de nódulos, que podem ser malignos ou benignos, e as tireoidites, as doenças autoimunes, principalmente tireoidite Hashimoto. Muito bem, e o que é a menopausa? A menopausa é uma situação onde você tem o fim da capacidade reprodutiva da mulher. Por quê? Porque nessa fase ocorre a redução da produção dos hormônios tireoidianos, dos hormônios sexuais femininos. E isso vai levar a diversas alterações, tanto alterações físicas quanto alterações emocionais. Às vezes as pessoas têm alterações de humor profunda, tem depressão relacionada à menopausa, assim como tem também sintomas relacionados semelhantes quando o problema é o hipotireoidismo. Muito bem, quais são os sintomas comuns que a gente tem tanto na situação da menopausa quanto na situação de alteração da tireoide? Primeiro, alteração de humor. Isso é muito frequente. Geralmente sempre para pior, né? Você não fica com aquela alteração de humor de ficar mais feliz, de ficar mais alegre. É alteração do humor relacionada à irritabilidade, relacionada à depressão. Então são alterações comuns que podem acontecer nas duas situações. Segundo, tanto na menopausa quanto no problema da tireoide, fadiga, sensação de cansaço crônico é muito comum para quem tem o hipotireoidismo. E essa mesma sensação de fadiga é o que pode acontecer na mulher na menopausa. O que mais que pode acontecer? Variações de peso. Já se sabe que na menopausa há uma tendência a um ganho de peso. Assim como as pacientes que têm hipotireoidismo também têm uma tendência a ganho de peso. Por quê? Porque tem retenção hídrica e isso pode também influenciar no ganho de peso. Quando a mulher ainda está menstruando e ela tem problemas na tireoide relacionados à produção de hormônios, ela começa a ter irregularidades menstruais. E essa irregularidade menstrual às vezes é confundida, está entrando na menopausa, então também tem que separar isso aí e entender essa situação. Muito bem. Esses são os sintomas comuns, então, que a gente encontra
nessa associação entre menopausa e alterações dos hormônios. A gente sabe também que os hormônios tireoidianos, eles influenciam muito no metabolismo dos esteroides sexuais, ou seja, desses hormônios relacionados à menopausa. Por exemplo, o nível de estrogênio, que é o hormônio sexual feminino produzido no ovário, o nível de estrogênio pode afetar a quantidade de hormônio tireoidiano que é transportado no sangue. Na menopausa, você pode ter uma redução do nível de estrogênio e isso pode impactar na função da tireoide. E aí vai potencializar sintomas que pode ter na tireoide, né? Sintomas pré-existentes, ou pode até mascarar esses sintomas. Outra coisa importante nessas duas situações, tanto na menopausa quanto na questão da alteração da tireoide, é que isso afeta o metabolismo. Por exemplo, o hipotireoidismo reduz a taxa metabólica, ele desacelera todas as reações do corpo. E a menopausa, ela altera também a distribuição de gordura corporal. E isso favorece, por exemplo, o acúmulo de gordura na região abdominal. Então a gente vê muitas semelhanças, né? Outra coisa importante que pode ter uma semelhança na menopausa e na questão do hipotireoidismo, a saúde óssea. Saúde óssea. O estrogênio, que é o hormônio feminino produzido pelo ovário, ele é fundamental na questão da manutenção da densidade óssea. Então, tem muitas mulheres que entram na menopausa e passam a ingerir mais cálcio, como se estivesse faltando cálcio. Não falta cálcio, gente. Ele simplesmente está mal distribuído, porque pela falta do estrogênio, você não consegue fazer a fixação do cálcio de forma adequada no osso. E aí você acaba descalcificando o osso. O fato de ingerir mais cálcio não necessariamente vai fazer com que esse osso fique com a saúde melhor. Por quê? Porque o problema não é a falta de cálcio. Geralmente a dieta que você tem é a mesma. O problema é simplesmente o estrogênio que não tem ou que está muito baixo e impede ou dificulta a fixação desse cálcio no osso. O hipotireoidismo, o que acontece no hipotireoidismo? O hipertireoidismo, você acelera também essa descalcificação. Quando você tem muito hormônio tireoidiano, você aumenta a descalcificação óssea e por conta disso você aumenta o risco de osteoporose. Então, gente, já dá para ver que são várias situações muito semelhantes, onde você tem alterações na menopausa e alterações relacionadas à tireoide. O que é importante a gente entender? Que a gente tem que fazer o diagnóstico preciso de cada uma dessas formas. Por quê? Porque os sintomas são semelhantes. E às vezes você está culpando a tireoide por um problema que é relacionado à menopausa. Ou às vezes você está achando que são problemas relacionados à menopausa, não toma nenhuma providência e o problema está na tireoide. Então é importante que a gente tenha uma abordagem integrada. O que significa isso? Todas as alterações metabólicas da paciente têm que ser consideradas. A gente tem que considerar tanto as alterações relacionadas à menopausa quanto as alterações relacionadas à tireoide. Lembrando também que o estilo de vida, ele melhora os sintomas tanto da menopausa quanto os sintomas relacionados à tireoide. Então é importante uma vida saudável. E é importante também a questão da monitorização, do segmento, né? Como é que é feito isso? Geralmente é um exame de sangue, que é muito simples para você acompanhar essas situações, quando você começa a fazer a reposição hormonal relacionada à menopausa ou a reposição hormonal relacionada à tireoide. Você acompanha isso através de exame de sangue. Você faz uma reavaliação médica para poder reavaliar esses sintomas e vai ajustando a medicação conforme necessário. Então são essas as principais considerações relacionando menopausa e tireoide. Vou agora responder algumas perguntas. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta que a gente pode responder. Se for relacionado a esse tema, tudo bem. Se não for, a gente também responde outros assuntos relacionados a outro tema. Tem uma pessoa que fala que a tireoide funciona normalmente, mas tem 5 nódulos benignos. É interessante entender que a tireoide, a função não tem nada a ver com a forma. Você pode ter uma tireoide toda cheia de nódulos e produzir o hormônio adequadamente. Você pode ter uma tireoide muito regular, sem nenhum problema, e não produzir hormônio. Então, como é que eu quero saber se a tireoide está funcionando? A gente dosa os hormônios no sangue.
Como é que eu vou saber sobre a forma da tireoide? A gente vai fazer um ultrassom ou um outro exame de imagem, principalmente ultrassom, que mostra nódulos, quantidade de nódulos, onde é que eles estão, as características desses nódulos e se tem risco ou não de câncer de acordo com essas características. Tem como tirar por outro meio que não seja cirurgia? Olha só, de uma forma geral, vários nódulos na tireoide, como esse caso que acabou de ver, 5 nódulos, geralmente só se resolve com cirurgia. Como são nódulos benignos, é possível, em várias situações, acompanhar esses nódulos e não operar. Se esses nódulos estabilizarem, se eles não crescerem mais, é possível o acompanhamento desses nódulos. Tá? Então a gente tem muita preocupação de não acompanhar uma lesão maligna. Então é importante que o ultrassom tenha uma melhora importante na sua qualidade nos últimos anos. E por conta disso a gente aumentou muito o diagnóstico de câncer de tireoide, justamente podendo acompanhar de forma mais segura. Frequentemente existe esse questionamento sobre outros meios a não ser cirurgia. E existe atualmente uma abordagem através de radiofrequência, que é um equipamento que a gente usa, uma agulha especial. Você faz ultrassom, localiza o nódulo, entra com essa agulha especial até esse nódulo e vai queimando ele com essa agulha. A temperatura eleva-se muito rapidamente, chega a 100 graus Celsius e vai queimando esse nódulo. Geralmente é um procedimento indicado quando você tem nódulos benignos e nódulos geralmente grandes em pacientes onde a produção hormonal já encontra-se normal, ou seja, você quer manter essa preservação da função hormonal e não quer fazer alguma cirurgia. Então essa é uma outra situação que a gente pode fazer para evitar cirurgia em alguns casos. Tireoidite Hashimoto, como tratar? A tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune onde ocorre uma agressão do seu sistema imune à sua tireoide. E essa agressão, ela com o passar do tempo, vai levar ao hipotireoidismo, que é a situação onde falta hormônio tireoidiano. Então, a principal situação que a gente tem que entender do Hashimoto é que tratar o hipotireoidismo causado pelo Hashimoto não necessariamente significa tratar o Hashimoto. Por quê? Porque os estudos mais modernos sugerem que o problema relacionado à tireoidite Hashimoto começa a nível do intestino, onde tem uma alteração da permeabilidade, os espaços que são usados para absorver alimentos são mais largos, vamos assim dizer, grosseiramente falando, e aí passa fragmentos de proteína, de parasitas, de micro-organismos para a sua corrente sanguínea. Quando chega a essa corrente sanguínea, esses alimentos, essas proteínas, ativa o seu sistema imune, 70% do seu sistema imune está no tubo digestivo, e esse sistema imune ativado, com a mira irregular, disfuncional, passa a atacar a tireoide como se fosse estranha. Então você não tem como tratar isso somente dando o hormônio tireoidiano. Não dá para explicar aqui os detalhes, mas boa parte do tratamento da Hashimoto está associado ao tratamento das alterações que ocorrem no intestino. Mas nós temos que melhorar o suporte ao fígado, já que o fígado é que faz a metabolização de nutrientes e de coisas que vão ser eliminadas. Nós temos que melhorar o suporte às adrenais, porque muitas vezes ocorre uma alteração também na disfunção da adrenal por conta de estresse, por conta de uma série de coisas que podem funcionar como gatilhos. E principalmente nós temos que mudar profundamente a dieta. Tá? A gente tem um programa que trata isso. Depois você pode, se tiver interesse, pode procurar na bio que tem mais informações sobre isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha só. Entrar no climatério, um TSH de 4.121, T4 0,86, precisa usar o hormônio T4? Tenho os anti-TPO bem alto e nódulo na tireoide. Bom, você tem então tudo, né? Você tem o anti-TPO elevado, ou seja, você tem tireoidite Hashimoto, tem nódulos na tireoide e tem aí a questão da menopausa se aproximando. Em relação ao uso do hormônio T4, as referências que a gente usa mostram que um TSH de 4.121 teoricamente está normal.
Por que eu digo teoricamente? As referências americanas já consideram que o TSH adequado para que você desenvolva todas as suas funções de forma satisfatória, eles têm que estar em torno de 2,5 a 3. Ou seja, com 4,121, teoricamente, você já poderia estar faltando algum grau de hormônio. Então, como é que a gente maneja isso? Se você tem sintomas compatíveis com isso, é possível se fazer uma pequena dose e ver se você melhora. Mas esses sintomas podem estar relacionados ao tireoidite e pode estar relacionado também ao climatério. Então tem muita coisa que tem que avaliar antes de chegar a essa conclusão de tratar ou não. Além disso, existe a questão dos nós na tireoide. Se você tiver alguma suspeita relacionada à possibilidade de câncer, isso tem que ir para uma punção e isso passa a ser a prioridade. Então, não dá para responder todas as suas perguntas aqui porque tem muitas possibilidades que podem acontecer relacionadas a isso. Hashimoto causa dor no pescoço irradiando para o ouvido? Ou são sintomas dos nódulos mesmo benignos? Geralmente, nódulos de tireoide não leva a nenhum sintoma. E é muito comum as pessoas, quando descobrem que tem nódulo na tireoide, aí começa a explicar tudo por conta disso. Dores, desconforto. É importante lembrar que o nódulo da tireoide ele só vai levar a sintoma importante quando ele está grande o suficiente para poder levar a sintomas compressivos, a desconforto por conta do próprio volume. Então não é comum. Bom, quanto ao Hashimoto, existe alguma possibilidade de você estar numa crise aguda de tireoidite e estar com a tireoide sob um ataque imune constante, totalmente inflamada. E aí, neste caso especificamente, você pode ter dor na região do pescoço. Pode ter dor por conta do processo inflamatório na tireoide. Porém, isso não é comum. E quando tem, geralmente é algo transitório, tá, Karina? Bom, pessoal, a ideia era responder algumas dúvidas, principalmente relacionadas a esses assuntos que a gente discutiu. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, discutindo mais assuntos relacionados a câncer, relacionados à tireoide. E aí convido todos vocês, já chama quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo, que pode ter alguma dúvida sobre isso. E amanhã a gente vai estar aqui para poder responder as dúvidas. Um abraço e até mais.